Queria agradecer a oportunidade de participar, né? E é que a gente está voltando do almoço, de uma comida maravilhosa, muita lasanha, muita massa, muita coisa, muito pudim, né? Aí eu queria que a gente parasse um pouquinho, respirasse 3 vezes, que é para o sangue voltar para o sistema nervoso, ninguém dormir, né? E quem quiser pode recorrer ao café também, tá bom? Agora a gente vai começar. E aí, só para iniciar, eu acho que a gente não pode falar de envelhecimento sadio sem falar de existência sadia, né? A gente não pode falar do envelhecimento como uma parte dissociada da nossa vida. Então, eu vou procurar falar, durante a palestra, da vida de uma forma global. E aí, para falar de existência, comecei trazendo Joana de Ângeles. Ela fala que uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar, primeiramente para a própria pessoa e também para aqueles que as cercam. E aí, se a gente começa a pensar nessa perspectiva de uma existência sadia, sem parar para pensar na temporalidade, mas sim na qualidade dessa existência, a gente pode pensar que os períodos de doença, os períodos de enfermidade, os períodos de sofrimento, não são somente períodos de infelicidade, ou, na verdade, não são períodos de infelicidade. Eles são convites verdadeiros do corpo para a nossa lucidez mental, para a nossa paz de espírito, para o nosso próprio equilíbrio, o nosso auto-amor e o nosso autoconhecimento, para que a gente se volte, mais uma vez, ao equilíbrio que nosso Pai nos solicitou quando nos deu essa vida. E aí a morte, nessa perspectiva, deixa de ser o encerramento completo, total da existência, na visão materialista, mas passa a ser simplesmente uma passagem. Na verdade, a mais esperada passagem das nossas vidas, porque é a passagem para a vida verdadeira. Só que a nossa vida é dividida também em muitas fases, e nessas fases, ao longo dessas fases, a gente vai adquirindo alguns valores. Esses valores são aqueles valores que vão compor na nossa esfera de vida, vão compor os nossos princípios, aquelas instruções que nós guardamos no íntimo da nossa consciência que vão orientar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E aí esses valores, eles são típicos de cada fase da vida. Então, na infância, a gente vai adquirir uma grande quantidade de valores, claro. Na adultez, a gente também vai adquirir uma grande quantidade de valores. E, na velhice, a gente vai adquirir outra grande quantidade de valores. E o que é que a gente vai fazer com esses valores? Que valores são esses? Qual a qualidade desses valores que a gente está buscando? E, muito importante, aonde a gente está buscando esses valores? Em que situações, em que comportamentos, em que atitudes, em que pessoas, em que espíritos a gente está se inspirando para buscar para a nossa própria evolução esses valores que a gente tanto quer? A gente vai se desenvolvendo. E, ao longo do desenvolvimento, a gente tem que, junto com esses valores, adquirir algumas atitudes e comportamentos que são essenciais. O primeiro deles é a responsabilidade, né? Então, assim, diferentemente do que a Armandinho está fazendo na tirinha, a gente tem que saber reconhecer as nossas atitudes, as consequências das nossas atitudes e assumir a responsabilidade sobre elas. A partir do ato de assumir essa responsabilidade é que a gente se reconhece como autor principal daquela atitude, responsável principal por aquela consequência, e a partir daí a gente pode assumir esses erros ou esses acertos e partir para o próximo passo. Uma outra característica que a gente também adquire é a perseverança, né? Não é porque uma coisa deu errado 1, 2, 3, 70 vezes, 70 vezes, 7 vezes, que a gente precisa desistir, ou que a gente deve desistir. A perseverança é a característica principal do espírito, que está destinado à felicidade. E uma última que seria a confiança, ou a fé, de que, apesar de a gente não ter certeza do melhor caminho a seguir, se esse caminho que a gente está trilhando agora, nesse momento da nossa vida, seja infância, seja juventude, ou seja velhice, é o melhor para nós, a gente tem certeza que Deus está nos esperando em um momento de perfeição, em um momento de felicidade completa junto dele, junto do seu seio. E é essa fé que a Armandinho transmite para a gente na tirinha que a gente procura levar ao longo da nossa vivência. E aí a gente fala um pouquinho de felicidade, né? Felicidade como esse conceito extremamente abstrato, que todo mundo fala, como se fosse muito fácil alcançar. E aí Sêneca, que foi um filósofo grego, falou assim: a felicidade é, então, o que está coerente com a própria natureza. Aquilo que não pode acontecer além de si. Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse das suas faculdades. Quer dizer, o espírito, reconhecido enquanto alma encarnada no corpo físico, tem que estar plenamente consciente de que ele é o responsável e o autor principal de todas as atitudes e comportamentos que ele tomar ao longo de sua vida.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que essa mente não precisa ser apenas consciente. Ela precisa ser uma consciente forte e magnânima, segundo Sêneca, ardente e paciente. Adaptável às circunstâncias, porque essa consciência ela reconhece que, ao longo da sua vivência, ela vai passar por momentos de alegria, sim, momentos de tristeza também, momentos de angústias, momentos de inquietação, momentos de fragilidade. Mas ela sabe que esses momentos de fragilidade, a esses momentos de fragilidade também vão se seguir novas conquistas. A cada desafio, após cada desafio, vai advir uma conquista. Depois de cada testemunho, vai vir uma alegria. Depois de cada experiência de dor, vai vir um pequeno momento de felicidade. E é isso que essa consciência vai buscar. E aí, por fim, ela vai estar sempre atenta às outras coisas que servem para a vida, sem se impressionar ou sem se admirar com nada. Saber reconhecer que tudo é importante, mas que nada deve ser supervalorizado ou subvalorizado. Cada coisa tem a sua importância. E usar os dons da fortuna sem ser escrava deles. Outro conceito que Joana de Ângeles traz, retomando o livro Vida, Desafios e Soluções, é a grandiosa fatalidade ao qual estão inevitavelmente condenados todos os espíritos criados por Deus. E que grandiosa fatalidade é essa? É nada mais nada menos que a autorrealização total. Quer dizer, o ganho máximo de felicidade, de autoconhecimento, de autoamor, de amor para si e para com o próximo, que a gente só alcança quando está junto de Deus. E que, inevitavelmente, nós vamos alcançar, porque o pensamento divino que nos criou, apesar de a gente achar e se encontrar ainda um pouco distante, esse pensamento divino tudo atrai, tudo invade, tudo domina. Então, ele é irresistível. Então, inevitavelmente, nós vamos encontrar essa felicidade. E a gente reflete um pouquinho em cima dos conceitos de juventude e de velhice. Então, Joana também vem dizer que o jovem é aquele ser, aquele sujeito, aquele espírito que, sim, tem uma plenitude, uma capacidade extremamente grande de sentir, de experimentar, de vivenciar coisas novas, de se realizar, de fazer conquistas, de avançar. Mas, pela sua própria característica de jovem, essas conquistas, esses experimentos, essas tentativas, muitas vezes são seguidas de erros. São seguidas de falhas, são seguidas de topadas, de quedas muito graves. Quer dizer, o jovem ele tem essa característica de uma vontade de aprender extremamente grande, mas também tem uma imaturidade muito grande. E o velho, no sentido negativo da palavra, quando a gente fala em medicina, o senil, aquela pessoa que está desenvolvendo o processo patológico de envelhecimento, seria aquele que, além da decadência do corpo físico, que é natural, experimenta o desprestígio da nossa sociedade, que é preconceituosa, que coloca o idoso, o velho, em torno de uma aura de inutilidade, de fragilidade desmedida, de fraqueza. Então, Joana vem nos falar que, na verdade, jovem é todo aquele que tem desejo, tem vontade, tem necessidade de procurar os ideais de enobrecimento do espírito. Jovem é todo aquele que tem vontade, que quer verdadeiramente, com todo o seu espírito, com todo o poder da sua mente, adquirir cada vez mais valores humanos. E velho seria todo aquele que está desviado dessa rota. E aí eu queria trazer uma reflexão que Rabindranath Tagore fala sobre a velhice, quando ele diz assim: agora que finalmente passaram todas as marés, todas as tempestades, e eu permaneci na praia, eu posso suavemente escutar a música da vida. E para trazer um pouquinho mais de pesquisa sobre saúde, ciência, espiritualidade e envelhecimento, eu procurei dividir entre aspectos de saúde física e saúde mental. Dentro da saúde física, trouxe alguns estudos. Por exemplo, nessa meta-análise feita em 2000, que reuniu 21 estudos com aproximadamente 108 mil participantes, verificou que a participação religiosa, religião entendida como um aspecto organizacional, institucional, semanal, garantia uma sobrevida para o idoso cerca de 37% maior do que aquele idoso que não participava do serviço religioso. Esses outros estudiosos verificaram que uma maior espiritualidade confere ao idoso uma maior energia, menos depressão, naqueles pacientes que portam osteoartrite, uma doença reumatológica, maior resiliência, capacidade de se adaptar às dificuldades, e uma melhor percepção da sua própria saúde.
naqueles pacientes com artrite reumatoide, que é outra doença reumatológica. Esse outro estudo verificou que a maior frequência a tempos religiosos garante ao idoso uma menor pressão arterial sistólica, por exemplo. E esse último verificou que o coping religioso é o preditivo da evolução física e da funcionalidade dos idosos hospitalizados. Então, quanto mais capacidade esse idoso tem de, extraindo recursos da sua religião, enfrentar melhor as dificuldades, melhor ele se sai durante a recuperação e durante a internação hospitalar. Trazendo alguns aspectos também de saúde mental, vários estudos trouxeram uma maior prevalência de depressão em idosos não religiosos ou não espiritualizados, portadores de neoplasias, de tumores, em idosos em reabilitação, em pacientes da comunidade, em pacientes hospitalizados, e também trouxe uma maior remissão da depressão quanto maior a espiritualidade do idoso. Então, quanto mais espiritualizado é esse idoso, ou quanto mais religioso é esse idoso, uma maior facilidade ele tem de se adaptar e de superar também essas dificuldades do corpo físico e do corpo mental. Esse outro estudo trouxe esse dado que uma elevada espiritualidade, uma elevada quantidade de práticas religiosas garantem a menor progressão da demência de Alzheimer, que é uma das doenças, dos distúrbios neurocognitivos mais prevalentes na população idosa. O professor Harold Quinn, em 2001, levantou esse dado que a ansiedade associada ao medo da morte diminui à medida que aumenta a espiritualidade do paciente idoso. E aí, só trazendo um estudo bem curioso, interessante, que apesar do preconceito que a gente vive, que a gente vivencia na sociedade, que o idoso experimenta, e que nós ajudamos a reforçar de uma forma ou de outra, teve uma pesquisa muito interessante dos Estados Unidos que trouxe uma confirmação bem expressiva de que, sim, envelhecer, ao contrário do que a gente imagina, gera felicidade. Essa pesquisa ela foi feita em diversos estados dos Estados Unidos da América. Eles entrevistaram cerca de 340 mil pessoas por telefone, fazendo perguntas objetivas sobre diversos aspectos da vida, desde os aspectos sociais, aos aspectos econômicos, os aspectos familiares, os aspectos pessoais do sujeito. E aí, fazendo um traçado no gráfico, eles verificaram que as pessoas por volta de 18 anos têm um pico de bem-estar, um pico de felicidade. Por volta dos 18 aos 55 anos, essas pessoas experimentam um declínio nessa felicidade que elas alegaram aos 18. E aí elas começam a experimentar mais desânimo, mais infelicidade, menos sensação de bem-estar. Relatando uma dificuldade de encontrar sentido para a vida ao longo dessa evolução na idade. E aí essa curva se inverte quando elas passam do primeiro cinquentenário de vida. Dos 50 aos 85 anos, essas pessoas experimentam a recuperação do bem-viver. E aí, aos 85 anos, curiosamente, essas pessoas, aos 85 anos ou mais, relatam um bem-estar e uma felicidade intrínseca muito maior do que as pessoas aos 18 anos. E aí a gente vai refletir que talvez essa evolução na idade biológica faça mais ou menos o que Joana propôs, de que o ser humano, enquanto corpo físico, enquanto alma encarnada, tem a mente orientada para um viver bem, viver com bons recursos, viver com boa saúde física, viver com boa saúde mental, mas talvez essa evolução da idade biológica transmute esse viver bem, que é uma meta do ser humano, em um bem viver, que é uma conquista verdadeira do espírito. O bem viver que é caracterizado por uma realização plena, independente do estado socioeconômico, independente do estado de saúde. Uma realização plena do espírito com as provas, com os compromissos aos quais ele se vinculou quando reencarnou. Só apresentando para vocês essa que eu acredito que com certeza já está muito avançada no bem viver, é a vovó Betty, que é uma senhora de quase 90 anos dos Estados Unidos, que está lutando contra o câncer, que tem um corpo religioso extremamente grande, que está na internet agora sendo a mais nova diva mundial, né, por causa do seu enfrentamento em relação à situação neoplásica. E aí eu queria contar uma historinha para vocês, também para contextualizar essa questão do conflito entre a juventude e a velhice, que é a história de Simão Pedro,
que Humberto de Campos, através de Franciscano de Xavier, nos conta no livro Boa Nova. Ele fala que, na comunidade de discípulos de Jesus, era muito comum existir um debate e uma série de discussões entre as ideias dos jovens e dos velhos. Porque Tiago, Pedro e outros mais jovens, no auge do seu se vangloriar pela sua juventude e pela sua capacidade física, desejavam, muito de boa vontade, sair pelo mundo espalhando a boa nova de Jesus por todas as nações, por todos os continentes, por todos os países. Sair pregando a palavra do Senhor e o consolo que a doutrina nos trazia, que a doutrina de Jesus, que Jesus propunha, trazia. Mas, ao mesmo tempo, esses comentários, de certa forma, talvez sem intenção, magoavam aqueles mais idosos da comunidade, como Simão Pedro, que, ouvindo esses comentários, se sentia fraco, se sentia humilhado, porque reconhecia que a decadência do seu corpo físico não mais lhe permitia acompanhar os jovens nesse serviço que ele achava tão importante. Esse serviço maior que Jesus nos solicitou, que foi a divulgação da sua doutrina, a divulgação da sua palavra de amor. E aí Simão Pedro, num estado de extrema aflição, procurou Jesus, e Jesus, já percebendo o seu estado emocional, lhe disse: Simão, o que acha que esses jovens fariam? Que atitudes, que realizações você acha que os jovens poderiam fazer, não fosse o trabalho daqueles mais velhos, daqueles que, como Décio fala, abriram a picada do caminho e orientaram esses jovens nas atitudes, nas ações que eles têm que cumprir? Que achas que eles teriam capacidade de fazer não fosse o trabalho que vocês desenvolveram muito antes? Mas aí Simão Pedro, ainda fragilizado, olhou para Jesus e disse: Mestre, mas eu me sinto fraco, eu me sinto inútil, me sinto incapaz de atender ao que você me pede, que é espalhar a sua palavra de amor. E aí Jesus usou com ele a analogia da árvore. Quando Jesus disse que a ramagem da árvore, a ramagem verdejante, seria como a infância. As flores da árvore, sempre perfumadas, sempre muito formosas, seriam como a juventude. Mas o fruto é que seria como a velhice. Porque enquanto a ramagem pode sumir no primeiro sol e as flores podem cair depois da primavera, o fruto é que sempre está rico de sabor, sempre está rico de experiência e sempre está rico de verdadeiras realizações. As realizações que Jesus queria, que Deus propôs para todos os seus filhos. E aí, pensando nisso ainda, Jesus disse: Simão, esclarece. Diante dos comentários, diante das discussões, diante das reflexões que os jovens fazem e que porventura venham a lhe incomodar, acalma e os esclarece. Não pense que outro homem, que nenhuma outra pessoa pudesse fazer no conjunto da obra de Deus aquilo que você foi designado a fazer. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste na noite, mas eu, que sou o caminho, a verdade e a vida, venho lhe trazer a claridade de todos os dias, claridade dos dias perenes. E aí, sem a pretensão de querer dar dicas de envelhecimento, mas colocando exatamente essa palavra, dicas de envelhecimento sadio, queria só compartilhar com vocês algumas coisinhas, né? Acho que a gente precisa ser otimista, sempre. Inclusive, nas situações de segunda-feira, pintando elas de sexta-feira e ficando um pouquinho mais alegres por causa disso. A gente tem que ser perseverante sempre, entendendo que a nossa esperança, apesar de muitas vezes a gente fechar os olhos e não a reconhecer, ela está em todo lugar, principalmente no nosso coração e na nossa consciência. Então, é a esperança que a gente tem que buscar sempre, manter sempre acesa essa chama. É preciso ter vontade verdadeira, espantando a preguiça, espantando o desânimo, espantando a fragilidade, inclusive do corpo físico, sabendo que o comprometimento verdadeiro que Jesus quer é o comprometimento da nossa consciência e do nosso coração. É preciso ser amante, precisa ter muito autoconhecimento, sabendo que nós não somos o que gostaríamos de ser. Não somos o que ainda iremos ser, mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. E, acima de tudo, é preciso ser fraterno, sabendo que essa mudança de paradigma que a gente quer, a gente já se comprometeu, já é parte da nossa responsabilidade.
Mas agora a gente também não pode mais se sentir sozinho, se sentir isolado, porque a gente sabe que já começou a encontrar as pessoas que vão nos ajudar nesse caminho. E aí, para também compartilhar com vocês uma poesia um pouquinho antiga, que eu acredito que é muito famosa e muitos devem conhecer, de 1979, do poeta Tiago de Mello. Chama Para os que Virão. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar ninguém, principalmente aqueles que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando, devagar, sofridamente, de ser, para transformar-se, muito mais sofridamente, na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa. É tempo de avançar de mãos dadas com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. Lutando, primeiramente, dentro de cada um, dentro de cada consciência, dentro de cada coração, contra os maiores inimigos, os nossos maiores inimigos, que são o egoísmo, a inveja, a ganância, a tristeza, a falta de consolo, a falta de sentido, a falta de significado. E a partir dessa ressignificação que a gente faz internamente, a gente pode tentar compartilhar um pouquinho desse conhecimento que a gente aprendeu com a gente e com Jesus, com os que estão à nossa volta. E aí, para finalizar, queria só reforçar que, assim, o envelhecimento sadio, ele não pode ser nada mais do que um exercício diário da vida sadia. E o exercício diário da vida sadia é a máxima que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí, antes de encerrar, é só lembrar que a gente está em busca do envelhecimento sadio verdadeiro. Talvez ainda muito mais focados no corpo físico do que no corpo espiritual, que é o corpo verdadeiro. Só que apesar de envelhecer no corpo físico e, por vezes, conseguir uma saúde maravilhosa no corpo físico, por vezes não, nós ainda somos invariavelmente crianças espirituais. Crianças espirituais que, por essa característica de juventude, têm uma vontade extremamente grande de aprender, mas uma capacidade extremamente grande de errar. E aí, de onde é que vem o nosso consolo? De onde é que vem o nosso amparo? Eu queria só lembrar para vocês, para responder essa pergunta, as últimas palavras de Jesus. Alguém se lembra quais foram as últimas palavras que Jesus nos falou? Não foi na cruz. Alguém lembra? Vou dar uma dica, foi depois da ressurreição. Lembra que Jesus encontrou os 11 discípulos num monte na Galileia? E lá chegando os 11 discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E as suas últimas palavras, qual foram? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja.